Após termos conhecido um pouco sobre os vários tipos de trilhas que podemos inserir no projeto, vamos conhecer um pouco das funcionalidades de cada trilha, começando aqui pela trilha de áudio. Nessa parte, logo aqui, ó, eu tenho uma trilha de áudio aqui, e aqui eu tenho essa parte colorida, tá? Primeiramente eu vou fechar essa Show Spectrum para a gente visualizar melhor. Depois eu vou reabrir ela. Logo aqui em cima eu tenho a Show Hide Color. Se você ficar clicando, você vai estar escolhendo uma cor para essa trilha. Esse símbolo aqui representa o Audio Track, que é esse símbolozinho aqui. Logo aqui embaixo eu tenho o Show Hide Automation, onde eu vou estar criando automações na trilha. Aqui em cima eu tenho aqui os botões gerais, por exemplo, mutar tudo, solar tudo, leitor de automação, gravar automação. Aí vai me aparecer aqui duas trilhas de automação de entrada e saída. Vou clicar com o direito e vou remover. Próximo aqui é o Track Control Settings. Eu tenho um controle aqui, por exemplo, me está escolhendo os botões que eu quero que apareça aqui nos comandos da trilha. Por exemplo, eu tenho um botão aqui Look, que é esse cadeadinho aqui. Vamos dizer que eu quero retirar ele. Eu clico em Remove. Dessa forma, quando eu der OK, ele já não vai mais aparecer aqui. Para me retornar com ele, eu clico em Look e ADD. Clico OK. Dessa forma ele aparece aqui novamente. De repente você queira adicionar ou excluir, tem essa função. Dentro da trilha eu tenho o botão Mute, que é para mutar, o Solo, que é para solar. Aqui eu tenho a opção de renomear, armar para gravar, um monitor. Se você for, por exemplo, tocar um plugin em tempo real, não vai ter como você ouvir o som sem apertar aqui o monitor. Ok? Armar para gravar. R é para você ouvir a automação. O W é para você gravar a automação. O E é o Edit, é a parte de edição da trilha. Vou fechar aqui por enquanto. Aqui eu tenho os três botões de bypass. O primeiro deles é o bypass de plugin. Vamos dizer, eu coloquei um plugin na trilha, certo? E eu quero ouvir o som antes do plugin. Só clicar nesse botão. Você vai ouvir o som seco sem alteração do plugin. Aqui está normal. Da mesma forma, equalizador. Vamos dizer que eu equalizei. Eu quero sentir a diferença da equalização de antes para depois. Clico em bypass do equalizador. E eu tenho também o bypass do send. Quando eu tenho um send adicionado, eu posso também clicar em bypass de send. Tá ok? Não falei do send ainda, mas eu vou falar nessa videoaula. Esse botão aqui, ó, ele é imprescindível se você quiser mudar o tempo da música. Se você quiser aumentar o andamento da música, se não tiver habilitado, tanto no áudio como no MIDI, você não vai conseguir aumentar a duração. Então ele tem que estar aqui com essa notinha habilitada para você conseguir aumentar o andamento da música. Aqui o Lane Display é quando você quer trabalhar com vários lanes, vários takes gravados aqui, aí você tem essa visualização. E o Lock, que é esse cadeado, é para você fechar a trilha. Vou voltar aqui no Edit, é para você travar a trilha. Por exemplo, agora eu não consigo fazer nenhuma edição. Isso aqui é interessante quando você já terminou seu projeto, ou você mesmo acidentalmente vai e faz alguma alteração. Vou voltar no Edit aqui, para a gente entender um pouco aqui do Edit. O Edit aqui é um apanhado de todos os controles que a gente tem para a trilha. Por exemplo, os insets, onde eu posso aqui inserir os efeitos, inserir os plugins. Todos a lista de plugins estão aqui. Para remover, só clicar no Effect. Tá perguntando se eu quero descartar? Vou descartar. Ok. Então essa parte aqui é interessante. Vou colocar um plugin, só clicar com esquerdo, coloca um plugin. Nós vamos precisar muito disso aqui. Tá? Aí o plugin já aparece. O plugin sumiu, onde é que está o plugin? Só clicar no E do plugin, ele já aparece. E aqui é o bypass do plugin, onde eu desabilito ele e habilito. E aqui é onde eu desativo o plugin, ele não está funcionando mais. Aqui o equalizador, tá? É interessante ressaltar que os inserts aqui
eles têm como a gente está criando presets. Preset é aquela pré-configuração. Vamos dizer que a gente usa sempre os mesmos plugins. Você colocaria aqui os plugins. Colocar aqui os plugins. Suposição, tá? Só suposição. E aí você vem aqui, ó. Clica e Store Preset. Salva um preset. Colocaria o nome. O seu nome, por exemplo. Vamos dizer que você usa sempre esses plugins para uma voz. Vamos colocar aqui voz principal. Certo? O que acontece? Toda vez que você quiser usar esses plugins, os mesmos plugins nessas configurações, só já tem o preset aqui, voz principal. Então isso aqui é de grande utilidade. A gente tem muito mais rapidez para a gente poder trabalhar. Da mesma forma, você também pode deletar. Vamos dizer que eu quero deletar. Remove preset. Ele já não faz mais parte, tá vendo? Na parte de equalizadores, eu tenho o equalizador e também já tem os presets, que é bem interessante. Eu já usar um desses presets e a partir daí a gente ir mexendo na equalização. Aqui eu já tenho vários presets. Vou colocar um preset aqui, piano, por exemplo, tá aqui. Então aqui, ó, eu tenho esses pontos onde eu posso trabalhar diretamente aqui no gráfico. Eu posso desabilitar algumas equalizações, por exemplo, da parte de grave, médio grave, e aí vai. E os pontos vão sumindo. E aqui também eu tenho os controles. Aqui, ó. No caso aqui é o ganho, onde eu quero a onda, se eu quero na parte grave, médio, agudo. E esse de baixo aqui é a largura de onda, tá? Para você deixar a onda mais fina e mais grossa. E aí é só trabalhar esses presets aqui. E aqui interessante, eu tenho um comparador que ele compara o antes e o depois da sua transformação. Que é esse botão aqui. Aqui também eu tenho o Sends, o canal de Send, onde eu posso estar inserindo os Sends. Como eu não falei deles agora, não vai adiantar eu falar porque você não vai entender. Mas eu vou voltar nessa parte. E aqui você tem as entradas e as saídas. Logo aqui embaixo, eu tenho um Input Gain, que você dá um ganho além do fader, tá? E eu tenho uma inversão de fase, para você inverter a fase da trilha. Esse Input Gain aqui é como se fosse o trim lá do Sonar. Ele tem um volume independente, por exemplo, da automação. Se eu criar uma automação aqui, quando eu vou tentar arrastar aqui o volume, ele não vai. No Input Gain não. Eu posso criar minha automação e aumentar o input. Ele é para dar um ganho. Só que ele só funciona, por exemplo, se eu clicar e arrastar, ele não move. Ele só funciona com a tecla Shift apertada. Aí eu aperto e dou o ganho, tá vendo? Vou colocar a trilha para tocar. Logo aqui embaixo eu tenho um panorama, onde é o pan. Vou fechar esses plugins aqui para a gente observar o pan. Todo para o lado E, todo para o lado R. É o panorama. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho mais duas opções de panorama. O Dual Pane. Veja só. Onde eu vou ter dois controles aqui individuais GLR. E eu vou ter o Stereo Combinator Pane. Veja só. Ou se não, você usa o estéreo balanceado Pane, que é o LR normal, tá? Aqui embaixo eu tenho os comandos de trilha, que é o mute, para mutar, solo, solar, o listen, o R para a gente ler a automação, W para a gente gravar a automação, e aqui aquela parte que eu já expliquei, que é a parte de bypass. Primeiro o bypass de input, o bypass de efeito, o bypass de insert. Qualquer plugin tiver insertado você muta aqui. Se tiver uma equalização você muta, e se tiver um send também você muta. Aqui tem o fader de volume normal, aqui o monitor, armar para gravar, e terminamos aqui essa parte de edit. Vou fechar.
Ok, então aqui tá tudo ok. Agora eu vou passar para a parte do Show Spectrum. O Spectrum, na verdade, é um atalho para a maioria dessas funções que eu tenho aqui no Edit. Tá? Eu vou mostrar as funções que não tem no Edit, mas que tem aqui disponíveis que a gente vai usar. Aqui também na Spectrum eu tenho aqui, ó, o canal da trilha, tá? Clicando, vai fechar. Eu também coloco aqui a cor da trilha. Se eu clicar no E aqui, abre-se o Edit. Aqui eu renomeio essa trilha para o nome que eu quiser também. Renomeando aqui, já renomeia lá também. Aqui eu tenho os meus comandos, multi, solo, R, W. Só que alguns diferenciais. A diferenciação que eu tenho aqui, ó, é o Open Device Panels, que ele abre o painel. As trilhas que tiver aqui vai mostrar através como se fosse um navegador do Explorer, por exemplo. Aqui, ó, é o Freeze Audio Channel. Vamos dizer que eu tenho aqui VSTs, plugins adicionados nessa trilha, tá? Quando eu clicar em Freeze, eu vou congelar esses plugins. Eles não vão estar trabalhando. Eu posso estar diminuindo o trabalho do processador. Se eu quiser frisá-las, eu friso, tá? Aí ela dá uma frisada. Não é que você sumiu com os plugins. Os plugins estão na trilha, só que eles não estão funcionando. Quando você clica novamente, você clica em Unfreeze. E aí você volta tudo ao normal. É só para você dar uma congelada na trilha. Aqui aparece a configuração de Auto Fades. Logo abaixo aqui eu tenho o volume da trilha. O panorama. Clicando com direito eu tenho aquelas três funções de pan. E aqui eu tenho o volume de delay. Aqui eu tenho as entradas e saídas das trilhas. Eu seleciono a entrada que vai entrar o áudio e a saída, para onde ela vai ser endereçada. Outro recurso de inovação aqui no Nuendo 4 é os presets de som já prontos. Quando eu clico aqui, ó, me aparece todo esse setup de sons que eu tenho aqui disponíveis. Geralmente aparece assim, ó. Aí você pode clicar em categorias e você abre todo o leque. Por exemplo, aqui eu tenho uma guitarra de blues. Você vai ouvir ela aqui, ó. Isso. Então eu posso pegar aqui um preset de blues, um preset de guitarra. Vamos ver aqui, ó. E aqui eu escolho a categoria de guitarra. E aqui vai ter o som já pronto. Quando eu clico aqui, ó, os plugins já são adicionados. Deixa eu fechar só para você observar. Os plugins são adicionados para formar esse som. As equalizações, quando tem equalização. E tudo que precisa para formar esse som. Quando eu der play, eu já criei aqui um efeito como se fosse um simulador de pedaleira. Por quê? Esses plugins foram adicionados. Todos esses plugins, o conjunto deles formaram esse som, tá vendo? Todos esses aqui são plugins que foram adicionados para formar esse som. Então, essa parte de preset aqui é interessante, porque de repente eu tenho muitos sons aqui que eu posso estar usando em minhas produções. Tenho aqui já presets prontos para praticamente todo tipo de instrumento, voz e tudo mais. Então eu posso estar selecionando e testando. Quando eu clico, automaticamente os plugins já são adicionados. Então, o interessante disso tudo é que esses plugins funcionam em tempo real. Por exemplo, se eu plugar uma guitarra aqui, eu vou tirar esse som aqui, ó. Vou conseguir tirar esse som. Lembrando que, veja bem, se eu dar um bypass no insert, você vai ver que a guitarra tá seca. Então é muito legal essa parte dos presets. Porque que eu posso estar escolhendo? Só clicar e dar play.
Eu vou experimentando os sons que eu tenho. Realmente são muitos sons mesmo. Realmente, se eu fosse ficar, se eu fosse testar esse som aqui, eu tinha que ter uma videoaula somente para mostrar isso. Mas eu estou mostrando para você que essa funcionalidade vai nos ajudar a tirar, a transformar aqui o Nuendo como se fosse uma pedaleira mesmo de guitarra ou um cubo de baixo e assim vai. Isso vai facilitar a nossa vida porque são tantos plugins que às vezes a gente não sabe como trabalhar com cada um deles. E através desses presets eu posso ver a partir dos presets e ir trabalhando os plugins para eu entender mais a respeito deles. Então vamos descer aqui. Se eu ver aqui em Insert, eu vou ver os plugins. Essa parte de Insert aqui funciona da mesma forma que temos aqui na parte de Edit, que eu já mostrei. O interessante aqui, pessoal, é que eu posso, por exemplo, ler um preset. Dentro desse plugin, que é o Ampli Simulator, eu tenho todos esses presets de sons que eu posso estar usando. Veja só clicar no preset eu já mudo o som. Veja só. Então eu posso trabalhar o preset de um a um de cada plugin. Eu também posso salvar um preset. Por exemplo, peguei o plugin aqui, mexi aqui nos parâmetros, consegui um som bacana. Transposição. Gostei desse som, eu quero salvar ele. Você clica aqui nessa caixinha, Save Preset. Você vai dar um nome para o preset e você vai salvar. Toda vez que você usar esse plugin Ampli Simulator, você vai ter disponível o mesmo preset que você salvou. Parte equalizador, a mesma coisa. Eu posso estar usando o equalizador aqui da mesma forma que eu uso aqui. Tudo que eu trabalhar aqui nesse equalizador vai surtir efeito também no equalizador gráfico, tá? Você pode observar, tá vendo? Então tudo que eu trabalhar aqui, eu trabalho lá. Se eu quiser desabilitar as frequências, frequência grave, médio, agudo. Então, só desabilitar aqui. Aqui também eu posso estar usando dos presets prontos de equalização. O Send eu vou trabalhar também e vou mostrar como é que se trabalha. O Send nós não vamos chegar na parte de Send. No Channel eu tenho aqui o volume do canal. Tenho aqui todas aquelas configurações de mute, solo, R, panorama e edit. Posso editar também por aqui. Então o bom do Nuendo é que a gente tem atalhos em diversos locais para as mesmas funções. Aqui, por exemplo, eu tenho Activate Insert. Por exemplo, tá vendo esses três plugins aqui? Através do Channel eu posso desabilitar eles. Veja só, vou dar um play e você vai observar isso. Vou desabilitar um. Então plugin 1 não está funcionando. Plugin 2 agora também não está funcionando. Agora o 3 também não está. Vou habilitar os 3 agora. Isso. Agora aqui logo aqui embaixo eu tenho a parte de equalização low activate. Por exemplo, o equalizador está aqui e está habilitado as 4 bandas, tá? E agora eu venho aqui no channel, tá vendo as 4 bandas aqui? Eu posso clicar e habilitá-las para ir fazendo os testes, por exemplo. Tá todas desabilitadas. Vou habilitar. Desabilitar geral.
clico aqui no Bypass. E aqui, logo embaixo aqui, eu faço a mesma função para o Send, tá? O Notepad aqui embaixo é um recurso muito bacana que eu gosto muito do Nuendo, é que a gente pode estar anotando alguma coisa. Por exemplo, nessa guitarra, coloquei essa guitarra, coloquei tal plugin. Quando a gente tá gravando, por exemplo, um CD, de repente a gente perde a noção do que a gente fez numa trilha e que a gente fez no outro. Aqui, a partir do Notepad, eu posso anotar tudo que eu fiz nesse projeto. Aqui no Quick Controls é o seguinte: Quick Controls se chama-se controle rápido. Controle rápido, por exemplo, eu quero ter, no meio de diversos controles que a gente tem, eu poderia ter aqui alguns atalhos. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter a opção aqui de colocar alguns controles, por exemplo, de volume, duplo clique. E agora eu já tenho um volume da trilha aqui, ó. Aqui embaixo. Vou colocar aqui mute. Aqui eu tenho um botão de on-off para mute, no caso, eu quero mutar a trilha. Tá entendendo? Então você vai colocando aqui os controles que você acha bacana, você usa constantemente, bypass, de equalizador e assim vai. Outro recurso também, se eu quiser, por exemplo, criar automação por aqui, habilito aqui, dessa forma, vou dar um play, vou criar automação de volume. Ok, se eu der play agora, você já vai ouvir a automação. Veja só o gráfico que eu criei. Isso. Então, pessoal, a gente usa se quiser esse controle aqui, tá? Outro detalhe muito importante é o seguinte: quando eu clico aqui com direito, eu tenho a opção de selecionar qual controle que eu quero para ser visualizado aqui no espectro. Por exemplo, vamos dizer que eu não quero visualizar o Quick Controls, ele já não aparece mais. O Audio Inserts, ele não aparece mais. Então aqui eu escolho qual os controles que eu quero visualizar. Por exemplo, tem um controle aqui do Equalize Curve, que é o equalizador de curva. Mesmo equalizador do Edit aqui, ó. Então fica a seu critério essa parte aqui de você estar selecionando. Eu, por exemplo, eu deixo o mais enxuto possível. Eu só uso realmente o que eu preciso para me usar nos meus projetos. Tá ok? Então, pessoal, creio que não ficou nenhuma dúvida nessa parte aqui. Vamos dar prosseguimento.